Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. A Europa já foi o berço do cristianismo. Todavia, hoje ela se encontra secularizada, o número de cristãos diminui cada vez mais. Há igrejas, me refiro a prédios, que foram vendidos para serem ocupados por boates e por shopping centers. E a situação não está sendo muito diferente nos Estados Unidos, que caminha a passos largos para a secularização. E há quem questione também o tipo de protestantismo evangélico, cristianismo evangélico que nós temos no nosso país. Diante de tudo isso, nasce um clamor no nosso coração a Deus. Ó Deus, aviva a tua obra. Visita-nos, ó Deus, socorre-nos nessa situação tão calamitosa. Abençoa a Europa outra vez, abençoa os Estados Unidos, abençoa todos os demais países onde a tua igreja está presente, onde o teu evangelho é pregado. O grito pelo avivamento, o desejo de que Deus alevante a sua igreja e a torne eficaz, poderosa nesse mundo, é um grito que deveria brotar do coração de todo aquele que de fato conhece a Jesus Cristo. É a necessidade mais premente do momento. E é sobre isso que o reverendo Hernandes Dias Lopes falará em seguida. Um clamor por avivamento, um clamor pelo avivamento bíblico, genuíno, verdadeiro, que muda vidas e muda sociedades também. Logo agora, em seguida, no programa Verdade e Vida. Tenho percorrido centenas de igrejas em todo o Brasil, pregando a palavra de Deus. E constato que uma das maiores necessidades da igreja contemporânea é de um grande, poderoso e genuíno avivamento espiritual. Há muitas igrejas que, embora permaneçam ortodoxas, fiéis à doutrina, sem negociar os princípios e valores absolutos da verdade, mantém-se com o coração seco, árido, numa espécie de ortodoxia morta. Estas igrejas precisam desesperadamente de uma intervenção divina, de um derramar do Espírito Santo, de um verdadeiro e genuíno avivamento. Com avivamento, eu não estou pensando em qualquer mudança litúrgica, ou estilo de culto, ou importar novidades do mercado da fé, ou criar mecanismos onde as emoções são provocadas, onde há quase que histeria coletiva. Não, eu não estou pensando em novidades, eu não estou pensando em novas ideias religiosas, eu estou falando disso. Avivamento não é algo que o homem produz, não é produzido na terra. Avivamento vem de Deus, vem do céu, é obra soberana e exclusiva do Espírito Santo. A igreja não produz avivamento, a igreja prepara o caminho para a chegada do avivamento. Quero dizer para você, em primeiro lugar, que o avivamento verdadeiro, genuíno, ele é uma promessa de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 3 do seu livro, diz: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É Deus quem promete derramar do seu espírito. E esta promessa é segura porque o Deus que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E esta promessa é abundante, porque Deus não fala de gotas, Deus não dá o seu espírito por medida, Ele fala de torrentes, Ele fala de derramamento do espírito. Muitos homens de Deus no passado experimentaram isso na sua vida. Grandes avivalistas experimentaram isso na sua vida. Eu me lembro de Dwight Lyman Moody, quando ele caminhava certa feita em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo de Deus veio com grande poder sobre ele. Ele entrou numa casa, fechou a porta do quarto, se ajoelhou, e ele diz que
Parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Chegou um momento em que ele disse: meu Deus, basta, eu não aguento mais. Quando Moody levantou-se dos seus joelhos, ele era outro homem. Nunca mais a história dele foi a mesma. Este homem levou a Cristo mais de 500.000 pessoas. O apóstolo Paulo orou por algo tão profuso, abundante, que parece transcender ao nosso entendimento. Em Efésios capítulo 3, versículo 19, ele ora para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Quem é Deus? Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, é transcendente, é soberano, Ele é maior do que tudo quanto Ele criou. E Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando imaginamos que Paulo pudesse estar delirando na prisão ao falar sobre isso, ele acrescenta em seguida: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Deus tem mais, infinitamente mais para a sua igreja. Ele tem para nós uma vida abundante, cheia do Espírito Santo. Porque nem todos que têm o Espírito Santo estão cheios do Espírito Santo. Nós precisamos dessa plenitude e ela é uma promessa segura e abundante de Deus. Mas mais do que uma promessa de Deus, o avivamento é uma necessidade da igreja. Este verso 3 de Isaías 44 diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Curiosamente, aprouve a Deus escolher aqui a água como símbolo do espírito. Há diversos símbolos, como o hálito, o vento, o azeite, o fogo, a pomba. Por que que aqui o Espírito Santo é representado como água? Por algumas razões. Primeiro, porque não há vida sem água. Você pode ter o melhor terreno, os melhores insumos, a melhor tecnologia, mas se não houver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos suntuosos, você pode ter tecnologia sofisticada, você pode ter pregadores ilustrados, cultos, grandes oradores. Você pode ter toda a estrutura que o homem possa conseguir na terra, mas sem o Espírito Santo não há vida na igreja. Preciso concordar com Charles Haddon Spurgeon quando ele disse que é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que acreditar que uma alma sequer possa ser convertida sem o trabalho, o poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Não podemos confiar nos nossos méritos, na nossa riqueza, na nossa sabedoria, na nossa cultura. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Mas a água é necessária também para purificar. E eu não tenho dúvidas de que você já deve ter feito esta pergunta: por que nós ainda não recebemos um avivamento? Será que os céus estão fechados? Será que as mãos de Deus estão encolhidas? Será que os ouvidos de Deus estão surdos? Será que Deus não ama mais a sua igreja como amou no passado? Será que não tem mais esperança para nós? O que está impedindo a chegada dessas torrentes de Deus na terra seca? O que está impedindo o avivamento chegar à igreja? E nós só temos uma resposta para isso: é o pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Todo vale precisa ser aterrado, todo monte precisa ser nivelado, todo caminho torto precisa ser endireitado, todo caminho escabroso precisa ser colocado no lugar.
Há pecados hoje no meio do arraial de Deus. Aqueles que se dizem crentes estão vivendo muitas vezes uma vida semelhante à vida do mundo. O índice de divórcio entre os cristãos hoje é quase o mesmo número daqueles que não são cristãos. O número de jovens que vão para o casamento com experiências sexuais no namoro é quase a mesma quantidade daqueles que não são cristãos. Há muitos cristãos que são conhecidos pela sua arrogância, pela sua impureza, pelos seus escândalos. Multiplicam-se os escândalos na igreja. Nós precisamos do Espírito Santo para que haja arrependimento de pecado, para que haja choro pelo pecado, para que haja volta para Deus, para que haja volta ao primeiro amor. Sem a obra do Espírito Santo, o nosso coração pode criar resistência, nós podemos blindar a nossa vida espiritual de tal maneira que as coisas de Deus não toquem mais a nossa vida, não nos sensibilizem mais. Precisamos desesperadamente de uma ação divina para nos levar ao arrependimento e então as torrentes de Deus hão de descer e hão de inundar a igreja, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo salvação, trazendo plenitude de vida. Eu quero orar em seu favor. Avivamento é promessa de Deus e é necessidade da igreja. E eu preciso de avivamento, você precisa de avivamento. A igreja evangélica brasileira precisa de um avivamento espiritual. E eu conclamo você a entrar nessa brecha e orar comigo, e orar junto comigo por esta causa, o avivamento da igreja, o avivamento da sua vida, o avivamento da nossa vida. Deus aplica esta palavra, Senhor, no coração daqueles que nos assistem e levanta homens e mulheres que se coloquem na brecha para orar por avivamento até que Ele venha. Em nome de Jesus. Amém. O DVD com as mensagens O Preço do Discipulado e um Clamor por Avivamento já está disponível para você. Acesse verdadevida.com.br e faça o seu pedido. Ou, se preferir, ligue para 0800 119 105 de segunda a sexta no horário comercial. Olá, graça e paz. Eu gostaria de testemunhar que eu sou um parceiro em missão do programa Verdade e Vida, juntamente com a Igreja Presbiteriana das Américas, que eu tenho a honra de pastorear. Convido você para que seja também um parceiro em missão. Entre no site www.verdadevida.com.br, clique em contribuir e faça seu cadastro colocando seu e-mail e senha. Gere o boleto de contribuição e pague em qualquer agência bancária. Você, pastor, querido, colega de ministério, faça o cadastro em nome da igreja que você pastoreia e se junte a nós nesse projeto missionário maravilhoso que tem abençoado milhares e milhares de pessoas no país inteiro, um projeto da Igreja Presbiteriana do Brasil. Caso você não tenha como acessar o site do programa Verdade e Vida, tome nota do nome do banco, número da agência e número da conta que aparece no seu vídeo. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9. Bradesco, agência 553, dígito 3, conta corrente 68.000, dígito 1. Saiba também como receber gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações diárias cada dia. Ligando para 0800 119 105 em horário comercial de segunda a sexta-feira. Podemos contar com você para ser mais um parceiro em missão? Espero que sim. Desde já, muito obrigado, que Deus abençoe muito a sua vida, família e ministério. Chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida e eu quero agradecer a sua presença, a sua assistência, suas orações, seu apoio financeiro ao programa Verdade e Vida. No próximo programa, neste mesmo horário, neste mesmo canal, nós estaremos de volta para trazer uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua família. Conte para os seus amigos acerca deste programa. Estaremos de volta. Até lá, se Deus quiser.